A Univale vai coordenar um projeto inédito de monitoramento de 800 quilômetros da costa brasileira. O convênio assinado pela universidade com a Petrobras prevê o resgate e reabilitação de aves, tartarugas, baleias e golfinhos e vai avaliar os impactos das atividades de produção de petróleo e gás natural na área do pré-sal, entre Laguna, aqui em Santa Catarina, e Ubatuba, no litoral paulista. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Catiane Cru. Oi, Lisa, uma boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na rádio e também na TV Univale. Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa através do Facebook, que é o facebook.com/Viva Voz Univale, e também do Twitter e do Instagram, @Viva Voz Univale. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor André Silva Barreto, que é doutor em Oceanografia Biológica e é o coordenador do projeto de monitoramento das praias. Professor, obrigada já pela presença. Queremos saber no que consiste esse projeto, que já soa muito importante, né? É sempre um prazer estar aqui na Rádio Univale. Esse projeto ele surge da exigência do IBAMA para a Petrobras com relação ao licenciamento ambiental das atividades de exploração de óleo e gás no pré-sal. Então, uma intenção do IBAMA é saber se essa atividade está gerando algum impacto sobre a fauna marinha. E para fazer isso, eles exigiram uma série de programas ambientais da Univale, entre eles o monitoramento de praia. Então, a Petrobras entrou em contato com a Univale e aí, para isso, a gente articulou, desde o início do ano passado, vem sendo organizado esse projeto. Então, ao longo de todo o ano de 2014, diversas instituições participaram para montar o projeto executivo, o que vai ser desenvolvido, como. E aí, no início no início desse mês, é que teve a assinatura do contrato entre a Petrobras e a Univale. E agora a gente tem a previsão de começar as atividades de campo e agora no final de agosto. E as atividades se constituem basicamente de um monitoramento diário da praia, como você falou, de Ubatuba até Laguna. Então, todos os dias, uma equipe de alguma das instituições vai estar percorrendo esse litoral para ver o que encontra na praia de animais vivos ou mortos, de répteis, de tartarugas, basicamente, aves e mamíferos marinhos. Se os animais estiverem mortos, eles serão levados para o laboratório para fazer uma análise, para tentar se descobrir a causa-morte. Se eles estiverem vivos e debilitados, serão encaminhados para centros de reabilitação. E se estiverem vivos e bem, serão mantidos lá, deixados quietinhos para que depois eles voltem ao mar. Certo. Professor André, em média, quantas pessoas vão participar desse projeto? Dentro de todas as instituições, das 12 instituições que comentei, são por volta de 400 a 450 pessoas, desde da equipe que já está presente nas instituições até novas pessoas que estão sendo contratadas especificamente para esse projeto. Pois é, a partir agora dessa assinatura do convênio, de que maneira a Univale vai coordenar esses trabalhos? Qual é que vai ser realmente a parte da Univale nesse projeto? A Univale está atuando no projeto de dois modos. O primeiro é fazendo a coordenação das atividades. Então, todos os relatórios a serem encaminhados pela Petrobras são encaminhados pela Univale. As outras instituições, elas coletam as informações em campo, fazem o tratamento dos animais e repassam essas informações para a Univale. A Univale compila tudo isso, faz uma análise e aí essas análises é que são encaminhadas para a Petrobras. E a Univale também age como as outras instituições, coletando informações. A área de atuação da Univale vai se estender de Barra Velha até Governador Celso Ramos aqui em Santa Catarina. Okay. Bacana. Professor, uma curiosidade que surgiu enquanto a gente desenvolveu o roteiro dessa entrevista é de como esse projeto foi financiado. Você poderia explicar para a gente? Vocês estavam sempre falando que era um convênio entre a Petrobras. Não é, na verdade, é um contrato entre a Petrobras e a Univale. A Petrobras está contratando a Univale para executar esses serviços. Então, nós somos um prestador de serviços para a Petrobras. E dentro desse contrato já está prevista a contratação dessas outras 12 instituições. Então, a Univale coordena as atividades e contrata as outras instituições para executar um monitoramento de campo. Então, é uma atividade compartilhada da Univale com essas outras instituições, mas tudo financiado pela Petrobras. Como eu comentei antes, isso é uma exigência do IBAMA
para a Petrobras que ela tem que executar isso. Ela poderia ter executado com algumas empresas, só que o IBAMA, desde o início, pediu que fosse executado através das instituições que participam da REMAB, que é a Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Brasil, que é uma rede que já vem sendo estruturada há mais de 10 anos, do qual a Univale faz parte, e todas essas outras instituições. Então, por isso, foi direcionado para esse grupo de instituições, não está sendo como nenhuma empresa, nada disso, porque foi uma exigência do IBAMA. Bacana isso, né, professor? Com certeza. Agora, nós aqui sabemos, né, da competência do pessoal da área de oceanografia e tudo mais, mas eu queria saber a importância desse projeto para a própria universidade, né? Como é que você vê isso? Em outros locais do Brasil, em que não só a Petrobras, como outras empresas, têm sido exigidas para esses programas de monitoramento de praia, em quase todas elas acontece contratação, às vezes, de uma empresa de consultoria ambiental. Então, a empresa, o que ela faz? Ela vai lá, coleta os dados, recebe seu dinheiro e segue adiante. E, nesse caso, quem está sendo contratado é o Univale, que é uma instituição de ensino, de pesquisa, de extensão. Então, a gente prevê que a gente vai ter um retorno muito maior desse recurso que está sendo investido. Com certeza, as informações que vão ser coletadas ao longo desses 2 anos de trabalho vão gerar muitos trabalhos de conclusão de curso, vão gerar teses, vão gerar dissertações, né, vão gerar artigos científicos, vão gerar conhecimento. Então, o objetivo da Univale dentro desse contrato não é ganhar dinheiro, é fazer o que ela faz, que é gerar conhecimento, é formar pessoal. Então, ao nosso ver, a gente achou muito bom, né, ter a Petrobras nos procurando para exercer essa atividade. Porque a gente sabe que vai ter um retorno muito maior do que simplesmente estar colocando dinheiro no mercado. A gente vai estar gerando conhecimento, formando pessoal, que é a função da universidade. Claro. Bacana. Professor, eu gostaria de saber qual vai ser a duração desse monitoramento. A previsão inicial são de 18 meses e é bem provável que isso se estenda por um pouco mais, caso o IBAMA mantenha essa obrigatoriedade no monitoramento. Mas, inicialmente, esse primeiro contrato é de 18 meses. A gente falava, então, que a Univale está coordenando, mas as outras instituições são instituições de peso, né, professor? Sim, com certeza. Pode citar algumas delas? São 12, né? Nós temos, indo do norte para o sul, né? Nós temos o Instituto Argonauta, o Instituto Gremar, uma ONG chamada Biopesca, o outro que é o Instituto de Pesquisas Cananeia. Temos o Instituto Oceanográfico da Universidade da USP, a Universidade Federal do Paraná, com o Centro de Ciências do Mar, a Univille, a própria Univale, R3 Animal em Florianópolis, o Projeto Baleia Franca e a UDESC. E o TAMAR, né, que vai participar não no monitoramento, mas no acolhimento das tartarugas que estiverem debilitadas. Então, nós estamos falando de todas elas são instituições sem fins lucrativos, instituições de ensino, de pesquisa, e que estão fazendo parte desse projeto justamente por isso, porque o foco delas é esse, é trabalhar com... São instituições que já vêm trabalhando há muitos anos na coleta de dados, né, com o recolhimento de animais, e que vão gerar muita informação, vão gerar muita coisa interessante por aí. Tudo bem. Professor André, você que está coordenando esse projeto de monitoramento de praias, existe uma previsão para o início dele realmente? Sim, né? Oficialmente ele começou na data da assinatura do contrato, mas as atividades de monitoramento vão se iniciar no dia 24 de agosto. Então, no dia 24 de agosto, né, se algum ouvinte chegar de manhã na praia e vir um quadriciclo passando, não se assuste, somos nós que estamos monitorando as praias. Certo. Um quadriciclo? Serão com quadriciclos, porque a praia tem que ser monitorada na linha d'água, porque o animal, vamos supor, uma tartaruga, ela morreu, está dentro da água, ela vai ficar ali na beira d'água. Então, a gente tem que percorrer bem ali onde a onda está batendo. Certo. E como a extensão é muito grande, né, são 800 km por dia, né, então não dá para fazer a pé. Então, e também a gente não pode colocar um carro grande na praia. A gente já conversou com a Fátima, aqui em Santa Catarina, eles disseram que um quadriciclo é possível da gente utilizar, e é o que a gente vai utilizar. E a gente sempre vai passar bem cedo de manhã, porque a gente sabe que as nossas praias costumam ter muita gente, então a gente vai tentar ir cedo para que possa ter menor impacto e incomode as pessoas o mínimo possível. Professor André, cabe, aproveitando o gancho, até o dia 24 de agosto, o que ainda vai ser feito para que realmente esteja tudo pronto para o início desse monitoramento? Nesse momento, nós estamos fechando os contratos com as outras instituições, né, com contrato legal. Estamos fazendo a seleção de pessoal das pessoas que vão atuar no monitoramento de praia. E semana que vem nós vamos ter os cursos de capacitação desse pessoal que está sendo contratado, porque eles têm que saber executar. Estão sendo contratados biólogos, oceanógrafos, pessoas da área ambiental,
além de pessoas da comunidade, dos locais onde vai ser executada a atividade. E a gente tem que capacitar todo mundo, tem que dar treinamento, tem que mostrar o que precisa ser feito, como coleta os dados, como atuar na hora de encontrar um animal encalhado. Então essas capacitações serão feitas na semana que vem. E aí, no dia 24, estamos começando as atividades. E isso ainda está aberto para as pessoas que estão interessadas? Como é que está essa situação? Aqui da Univale, a gente já encerrou. Foi aberto acho que ficou por 10 dias aberto no site da Univale, lá na opção de trabalho conosco. A gente teve muitos currículos que foram enviados. Na verdade, foi uma seleção muito difícil, porque a gente teve muita gente capaz, né? Eu falei durante a seleção que eu tinha vontade de contratar todo mundo, considerando a capacidade de todos, mas era um número limitado de vagas. Então, aqui na Univale, a gente já encerrou. Nas outras instituições, cada uma delas está seguindo o seu ritmo. Eu não sei se já encerrou ou não. Agora, André, os estudantes vão, de alguma maneira, participar desse projeto? Sim, nós temos previsto, né, diversos estagiários para o projeto, mas não é nessa primeira fase. A gente tem que esperar as atividades se organizarem, a gente está num ritmo funcionando bem, para aí sim, né, tá chamando estagiários. Nós vamos abrir, né, para todas as pessoas da universidade, para os alunos da universidade, mas a gente vai divulgar dentro dos canais, dos cursos, com os coordenadores, assim que a gente tiver essa opção. Para as outras instituições eu não sei, talvez algumas já estejam fazendo a chamada de estagiário já no início. Uma curiosidade, provavelmente os alunos estão sabendo desse projeto, eles se interessam por essa área dos animais e esse cuidado com o meio ambiente de uma forma geral? Sim, com certeza, né? Eu já fui procurado por muitos alunos da biologia, da oceanografia, da engenharia ambiental, e eu estou dizendo sempre a mesma coisa: olha, daqui a uns 2 meses volta a me procurar, porque a gente ainda está no momento agora realmente de organização. A gente está estruturando, é um projeto muito grande, está sendo bem complexo. A gente tem uma equipe dentro aqui da Univale multidisciplinar, pessoal da administração, pessoal dos setores administrativos da universidade participando ativamente, a gente aqui da parte técnica. Então está sendo muito difícil, muito trabalhoso estruturar tudo isso. Então a gente, quando tiver tudo andando, a gente já tiver as atividades bem organizadas, aí nós vamos abrir para os estagiários, porque também não adianta a gente trazer eles agora para o projeto e eles ficarem sem saber o que fazer, tendo que cuidar só de planilha, cuidar de questão administrativa, que não é o foco do que a gente precisa. Legal. Agora, professor, a gente lembrou de um caso que, inclusive, comentamos aqui no programa, foi um pinguim, que isso é uma coisa comum, de vez em quando acontece aqui, né? Um pinguim foi resgatado o mês passado, eu acho, né, Catiane? E a gente conversou até com o professor Gilberto, veio aqui falar sobre esse assunto. Então, de uma certa maneira, já existe uma prática, né, da universidade em relação a esses resgates. Não né? só da Univale, como também das outras instituições. Justamente por isso que elas foram chamadas para participar. Então, no nosso caso aqui da Univale, todas as atividades de campo vão ser concentradas lá em Penha. Então, onde já existe, né, a estrutura para reabilitação, que agora nos próximos meses vai ser remodelada, vai ser reestruturada, vai ser ampliada para poder atender esses animais que com certeza vão chegar em maior quantidade. Então, essa é a nossa previsão. A gente vai manter a estrutura que já existe, porque lá o campus da Univale de Penha já é conhecido pela comunidade, o pessoal já leva animais para lá, e a gente só quer reforçar isso. Vai continuar a mesma estrutura, só que a gente vai ter mais divulgação, a gente vai ter o número 0800 que vai ser divulgado, para que as pessoas possam ligar para a gente, que a equipe possa ir resgatar um animal que apareça. Mas vale sempre dizer que pinguim, lobo marinho, leão marinho, saem da água naturalmente. Não é porque a gente encontra um pinguim na praia que ele precisa ser reabilitado. Certo. Tá? É normal, né? É diferente de um peixe, é diferente de um golfinho que, se sair da água, realmente ele está com problemas. Mas as pessoas têm que avaliar realmente se o pinguim precisa ser resgatado. A veterinária Adriane, que trabalha lá em Penha, ela falou que várias vezes recebe animais que estão saudáveis, em que a pessoa até fala, deu muito trabalho para pegar ele. Estava lá tomando solzinho. Ele estava saudável, feliz, ele só estava descansando. Então é importante as pessoas saberem que nem sempre o animal precisa ser resgatado. Né? A gente avisa, muitas vezes quando liga, a gente fala, o animal, como é que ele está? Se você se aproxima do animal, ele já se levanta, ele olha para você, significa que ele está respondendo, que ele está atento. Provavelmente ele está saudável. Agora, se você se aproxima, o animal fica prostrado, ele não se levanta, não mostra atenção, esse realmente é um animal que precisa de cuidados.
Fora isso, a maior parte das vezes é deixar ele descansar por algumas horas, que ele volta para o mar naturalmente. Ok. Vamos para o intervalo, a gente volta a conversar já com o professor André Barreto sobre esse projeto bem importante de monitoramento de praias aqui da costa brasileira. Viva a Voz de hoje está de volta e o programa de hoje está falando a respeito do projeto Monitoramento de Praias, que está sendo coordenado pela Univale, e o nosso convidado é o professor André Silva Barreto, que é doutor em Oceanografia Biológica, professor aqui da Univale e também coordenador do projeto. Professor, é claro que vocês devem ter um panorama, uma avaliação anterior já dos impactos possíveis, né, dessas atividades aí de extração ali na área do pré-sal, né? Enfim, eu estou aqui supondo algumas coisas, mas eu gostaria de ouvir qual é o ponto de partida, né? Sim. Vocês já esperam encontrar que tipo de impacto? Bom, isso é uma pergunta que não é fácil de responder, né? Que tipo de impacto? A gente tem que pensar, assim, o que é um impacto, né? Quando a gente fala impacto, a gente está falando de qualquer alteração que a gente está gerando no ambiente. Então, se eu saio daqui e ando com o meu carro, eu estou gerando impacto. Se eu vou com o meu barquinho a remo na água, eu estou gerando impacto. Agora, esse é um impacto significativo, esse é um impacto que altera as populações e diminui a chance delas sobreviverem a longo prazo? Então, essa pergunta é que é difícil de responder. As atividades de extração de óleo e gás, elas não estão começando agora, né? A gente tem extração de petróleo no Brasil há mais de 50 anos, né? E o ambiente continua aí. Eu gosto de comparar pensando que o que é o impacto da extração de óleo e gás. Pensa como se fosse um caminhão. Um caminhão novinho, recém saído da fábrica, em manutenção, o que ele vai gerar de impacto no ambiente é relativamente pequeno. Agora, se você tem um equipamento, um caminhão, que não está regulado, que você não faz manutenção, é aquele que a gente passa que faz barulho, que gera um monte de fumaça, é um impacto muito maior. Mas ambos são o mesmo caminhão, só que em condições diferentes. A indústria de óleo e gás ela é parecida, né? Se ela está operando dentro das normas exigidas, dentro da operação normal dela, o impacto é relativamente pequeno, tá? E a gente tem que lembrar que a extração, a indústria de óleo e gás ela tem vários momentos. Tem um momento em que eles procuram o óleo, que chama de a atividade de prospecção sísmica, que são navios que geram um ruído bem intenso dentro d'água, que gera um tipo de impacto. Você tem o momento da perfuração do poço, que vai gerar impacto diferente. Você tem o momento da extração do óleo, que é outro impacto. Você tem o momento da transferência desse óleo para a terra, que é outro impacto. Você tem os barcos que estão atuando, atendendo as plataformas, que é, de novo, outro impacto. Então, é muito difícil a gente dizer assim, qual é o impacto da indústria de óleo e gás, porque é um impacto muito difuso, que acontece em fases diferentes, de modos diferentes. Tá? Pensando agora no foco que é o que está sendo licenciado, que é o foco desse projeto, que é a extração de óleo e gás lá no pré-sal. O polo do pré-sal, ele é uma área relativamente distante da costa. Ele está na sua área mais próxima, aos 200 quilômetros da costa, que ele está, se a gente olhar o mapa, ele está ao largo do Rio de Janeiro, São Paulo e um pouquinho do Paraná. Então ele está ao norte aqui da costa de Santa Catarina. Por que a gente está fazendo monitoramento até a laguna? Porque foi onde, através de modelagens matemáticas, se viu que se algo acontecer na área onde vai se trabalhar, pelas correntes é possível de alguma coisa chegar nesse litoral, de Ubatuba até a laguna. Então, qual que é o impacto que ela está causando agora? Hoje em dia nós já tem, a operação já existe, não vai começar, ela já está operando, só que ela vai aumentar ao longo dos próximos anos. Então, o que nós vamos ver agora é o que está acontecendo agora. E aí, à medida que o tempo for passando, a operação lá for aumentando, a gente vai tentar observar se existe alguma alteração. Porque eu já tive aqui algumas vezes falando de animais que encalham, né, como você comentou, de pinguins que aparecem por aí. Isso não necessariamente é culpa da indústria de óleo e gás. Então, a necessidade da gente pegar os animais mortos e identificar a causa-mortes é justamente para tentar ver, bom, esse animal está aqui, ele morreu? Sim. Do que ele morreu? Ele morreu natural, teve um ataque do coração e morreu? Ele morreu numa rede de pesca? Ele morreu realmente porque foi atropelado por um navio? Porque ele ingeriu óleo? Então a gente vai tentar separar as diversas causas de mortalidade para tentar ver qual parcela dessa mortalidade vem da indústria de óleo e gás. Certo. Que é essa pergunta que o IBAMA está fazendo para a Petrobras.
Professor, e qual é o risco para esses animais que vivem na área do pré-sal? Existe algum risco? Como é que funciona essa questão? É difícil responder, né? Risco existe, né? Se a gente pensar qualquer animal marinho, desses 3 grupos que a gente vai trabalhar, que são as aves, as tartarugas e os mamíferos marinhos, eles sempre têm um risco de quando está passando um navio, e aí pode ser um navio de petróleo, pode ser um navio de carga, de ser atropelado. Tem um risco de, numa atividade, às vezes, de transporte do óleo de uma embarcação para outra, né, de alguma coisa vazar, e isso daí ser uma contaminação. Mas o que a gente não sabe é a intensidade disso, tá? Como eu comentei, esse é um dos projetos que o IBAMA está exigindo da Petrobras. Tem um outro que é justamente para avaliar o tráfego de embarcações que vão estar atuando naquela área, que com certeza vai aumentar, e eles querem saber se isso aí pode gerar um impacto ou não. Mas eles têm que primeiro dimensionar esse aumento, né? Tem outro que vai ser um outro projeto que está sendo para avaliar o ruído que está sendo gerado embaixo d'água pela operação de toda essa atividade. Então, o nosso projeto é parte de um quebra-cabeça maior que, quando olhado em conjunto, vai poder dizer qual que é o impacto, né? Pode, em alguns casos, até ter um impacto positivo. Se você perguntar para qualquer pessoa da indústria pesqueira, eles sabem que em volta de plataforma de petróleo você tem muito mais peixe do que distante delas. E os barcos de pesca vão até lá para perto para pescar. Então isso é um impacto, mas é um impacto positivo, porque ele está aumentando a capacidade ali daquele ambiente de atrair animais, de sustentar uma fauna. Então a gente tem que avaliar os dois lados, né? Por um lado, ele pode gerar um impacto negativo, que talvez um ruído que está sendo gerado, alguma coisa que está caindo na água, pode diminuir a chance de sobrevivência da população. E, por outro lado, você pode estar gerando, de repente, um substrato para ter mais algas, para ter mais alimento e, por outro lado, aumentar a população. Então, essa variabilidade, essa diferença que a gente tem que avaliar. Dessas espécies citadas, alguma delas é mais vulnerável a essa situação? Não. Esses 3 grupos, né, a gente tem... As tartarugas, de uma modo geral, são bem mais costeiras. Eu diria que elas estão menos vulneráveis ao que está acontecendo lá no pré-sal. Tem muitas espécies de baleias que passam por ali, então pode acontecer alguma coisa. Mesma coisa de aves. Então, é difícil dizer se tem alguma mais vulnerável do que a outra. Professor André, anteriormente você falou que a estrutura lá em Penha vai ser ampliada. Gostaria que você desse um pouco mais de detalhes de como que vai funcionar esses atendimentos e também a reabilitação de aves, tartarugas, baleias e golfinhos, enfim. Lá a gente já tem uma estrutura que já trata desses animais que são encaminhados para lá, mas como a gente está prevendo que vão ter muito mais animais, a gente vai precisar aumentar aquela estrutura. Então a gente tem um recurso previsto para a construção de um novo prédio, de um prédio ali, né? A gente vai, na verdade, tirar um prédio que já existe e substituir por outro. A gente está ainda na fase do projeto, né? Está sendo construído o projeto com os arquitetos, ainda tem que pedir autorização, né, de prefeitura, toda a parte legal ainda tem que correr. E o nosso cronograma é que em 1 ano isso esteja pronto, tá? Então, ao longo dessa parte inicial, a gente vai estar trabalhando dentro da estrutura que a gente já tem, e assim como as outras instituições, isso aí está igual para todas. Então, a gente, especialmente agora nesses primeiros 3 meses, a gente vai dar um atendimento no que é possível de fazer com a estrutura existente. Aí, a partir daí, a gente já tem a previsão de algumas estruturas temporárias já estarem montadas, então a gente vai começar a aumentar gradativamente a nossa capacidade de atendimento. A gente vai, dentro desse projeto todo, existem 5 centros de reabilitação que vão ficar aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, né, junto com a R3 Animal, que é uma ONG que já trata da reabilitação de animais silvestres. Então, animais que tenham que ficar por mais tempo, que estejam feridos, debilitados, eles serão encaminhados para Florianópolis. O aqui em Penha da Univale é uma estrutura um pouco mais simples para dar um atendimento mais rápido. A gente brinca que é o pronto-socorro e o hospital, né? Então, aqui em Penha a gente vai ter uma estrutura que vai poder fazer uma hidratação, vai poder fazer um primeiro socorro realmente. Se o animal precisar de um cuidado mais longo, ele vai ser encaminhado para Florianópolis e lá ele vai ficar pelo tempo que for necessário. Professor André, esses dados, essas informações que vão ser coletadas ao longo desse trabalho, podem modificar alguma coisa nos trabalhos? Qual é a sua visão disso? Podem. Eu acho que um papel da gente, eu como pesquisador, né, eu acho que a nossa função é passar para quem toma a decisão a melhor informação possível, para que a decisão possa ser tomada com segurança e sabendo que está certo o que está se decidindo.
Porque se eu dou informação errada, você talvez tome uma decisão, né, enganada. Então, essa informação que será levantada durante esse projeto sobre as causas de mortalidade, sobre a quantidade de animais que estão morrendo, porque até hoje a gente não sabe, né? Quantos pinguins chegam todo ano aqui em Santa Catarina? A gente tem iniciativas isoladas, então esse projeto vai servir para integrar essas informações. Então, a gente precisa gerar essa informação para que a Fundação de Meio Ambiente estadual, municipal, estadual, o IBAMA a nível nacional, possam ter certeza, ok, eu estou tomando essa decisão, eu vou decidir por ampliar a operação do pré-sal, vou pedir para reduzir, com base em informações confiáveis, tá? Então, se você pergunta se isso pode mudar alguma coisa, eu acho que pode sim, né? Como você falou no início, é uma atividade que essa é inédita. A gente tem, né, programa de monitoramento de praia acontecendo no Nordeste, no Sudeste do Brasil, mas em escala bem menor. Então, essa avaliação integrada de uma área tão grande, realmente é única, é a primeira vez que está acontecendo e a gente acha que vai dar uma visão diferente do modo como se faz gestão do ambiente. Professor, temos 1 minuto e eu aproveito para perguntar uma questão um pouco mais pessoal. A tua sensação de estar coordenando um projeto como esse, que vai trazer, querendo ou não, inúmeros benefícios, né? Com certeza. Eu tô... Óbvio que nesse momento que a gente está construindo tudo, né, dá um pouco de um frio na barriga, né, de querer ver a coisa acontecendo. Mas eu fico orgulhoso da Univale, porque isso veio para cá, esse projeto, a gente foi procurado pela Petrobras, não foi à toa, tá? A gente já desenvolve trabalho junto com o IBAMA, né, aqui é a Univale, há mais de 10 anos, né, a gente tem um projeto no laboratório que organiza os dados de ocorrência de mamíferos marinhos para a indústria de óleo e gás junto ao IBAMA há muito tempo, uma parceria antiga. A gente já fez outros trabalhos com a Petrobras, ligados a diversas atividades, desde analisar dados vindo de uma plataforma de petróleo até uma coisa aqui mais costeira, né? E então eu vejo que o trabalho duro recompensa. A gente trabalhou, a gente mostrou competência, então, assim, eu fico feliz de estar agora conseguindo chegar num produto desse, numa coisa tão grande, que deve se estender por muitos anos aí, que vai dar um retorno muito legal para a nossa região. Professor, obrigada, então. Sucesso lá, um grande trabalho. A gente conversou com o professor André Silva Barreto, professor do curso de Oceanografia, que está coordenando, então, esse projeto de monitoramento aqui das praias. Obrigada. Prazer. O Viva Voz fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.